É um prazer estar aqui com vocês. Realmente, eu vou ter que começar a falar a partir dos 10 anos da minha vida, que toda mulher gosta de falar muito da vida dela, né? Então, só me deram 18 minutos, então eu vou ter que editar pelo menos um terço da minha vida. O que eu penso muito é que antes da gente construir uma sociedade, antes não, ou durante a construção de uma sociedade, a gente precisa construir valores sólidos. Não adianta, eu falo que não adianta dizer aonde você joga o lixo se você não fala para uma criança para que serve esse lixo. Então, a gente pegando carona na questão do meio ambiente, que a gente tem que preservar o que tem hoje para as futuras gerações, eu acredito que a gente tem que valorizar o que a gente tem hoje como valores do esporte para transferir isso para as crianças e delas fazerem uma sociedade mais justa. Eu comecei no esporte... não está funcionando? Cadê? Aqui. Eu comecei no esporte com 10 anos, jogando vôlei pelo Fluminense, na verdade, numa escolinha, e depois fui para o Fluminense. E durante 10 e 15 anos da minha vida, durante os 10 e os 15 anos da minha vida, era uma adolescente, toda adolescente um pouco rebelde, e eu vivia um conflito, o maior conflito que talvez uma criança pode ter, que é a separação dos pais nesse momento. E o vôlei, ele me trouxe uma válvula de escape, né? Uma válvula de escape bastante positiva, porque no momento que o jovem está criando tem uma crise, ele precisa ter bons exemplos do lado dele para ele não ir para o outro lado. E, felizmente, eu estava com esses bons exemplos e aprendi muito o que é o trabalho em equipe. O trabalho em equipe no vôlei é essencial. É uma coisa maravilhosa você compartilhar a cada ponto, a cada segundo, a cada minuto. E, além do trabalho de equipe, você trabalhar a vitória e a perda também a cada segundo. A cada ponto, você tem que administrar, ter um autocontrole aí também. Nesse sentido, eu já quis, agora, já como mãe, transferir isso imediatamente para os valores que devem ser seguidos geração a geração, como são os valores dos Jogos Olímpicos. Essa é uma imagem que tem que perseguir sempre, a cada país que vai, os valores têm que estar em continuidade. E aí estão meus 2 filhos, com a campeã mundial de remo, que é minha amiga pessoal, Fabiana Beltrame, com a Alice, a filha dela, o Eduardo com o Clodoaldo também, que é desde aí que a gente começa a criar valores na criança. Após isso, após pensar que a gente tem que ter um conceito de valores bastante claro, eu terminei essa fase do vôlei, de 10 a 15 anos, e fui remar. Fui campeã estadual de remo pelo Flamengo. Tem o meu nome aí, fui logo no ano do centenário, então meu nome está lá gravado na garagem do remo. E o remo foi uma outra fase da minha vida. No primeiro dia que eu remei, a minha avó havia falecido. Meu pai me ligou e falou assim, vamos para o enterro. Eu acho que meu pai, se estiver vendo hoje, ele vai falar, peraí, ela não foi ao enterro da avó dela para remar. E, efetivamente, eu fiz isso. Eu não queria ver a minha avó morta, eu queria celebrar a vida, né? E eu fui remar. E eu acho que é pelo remo e pela bênção da minha avó que eu estou aqui hoje. No vôlei, eu aprendi o trabalho em equipe. No vôlei, eu aprendi a ganhar e perder. Naquele momento, eu tinha perdido a minha avó e eu tinha que ganhar uma outra coisa. E eu ganhei o remo. O remo participou da minha vida durante mais ou menos 4 anos seguintes. E esses 4 anos eu peguei um técnico bastante bravo e bastante amoroso, que era o Buque, do Flamengo. Alguém deve conhecer aqui, talvez. E você está numa outra fase onde a droga está chegando para você. Dos 15 aos 19 anos, eu morei no Leblon, e a classe média tem muito acesso à droga, né? Então, meus amigos fumavam maconha, bebiam à noite, e eu não. Eu acordava às 4h30 da manhã, em ponto, estava com um barco na água ali, saía de noite, chegava com olho preto, me botavam com barco de madeira, com remo de madeira. Todo mundo sabia que eu tinha saído de noite, que aquilo era a minha pena, né? Mas o remo mostrou para mim uma capacidade de vontade de ter alguma coisa que eu ainda não sabia o que era. Mas você acordar às 4h30 da manhã com 15, 16, 17, 18 anos é muito difícil. Você tem muito amigo saindo para o outro lado e você sempre tem aquela questão
do pessoal te levando junto, mas não, eu bebia Danap a noite inteira, bebia água a noite inteira, nunca bebi álcool, não bebo até hoje. E o remo me mostrou essa questão da vontade, da vontade de estar lá, da persistência, da garra de estar ali. E saindo disso, saindo não, no momento que eu estava querendo sair do remo, eu falei com o Book, eu quero ir embora do remo, não quero mais remar, mas, na verdade, eu queria trabalhar com vocês, com comunicação, com jornalistas, que eu quero fazer. Você me disse que ia me dar a bolsa da faculdade, meus pais tinham se separado, eu não estava vivendo um momento financeiro muito bom. Ele falou, eu vou te dar a bolsa se você ganhar um campeonato, e eu ganhei, e ele me deu a bolsa, eu parei de remar e comecei a fazer toda a assessoria de imprensa de forma amadora, de uma forma muito positiva, dando certo para o Flamengo. O Book faleceu, não me perguntem por quê. Eu fui ser o tanque de guerra da academia do Carson Gracie, que é um grande mestre de jiu-jitsu. Foi, né? Ele faleceu, da família Gracie, em Copacabana. Na verdade, eu estava ali para cobrar os alunos, que o Carson falava que todo mundo era bolsista, e a academia estava indo à falência, e eles me colocaram para falar que a galera tinha que pagar. Foi um momento difícil, mas, efetivamente, eles não podiam brigar comigo, eu era uma menina, e eles tinham que pagar para entrar. E também não sei porquê, dali eu fui, com essa carinha aqui, ser organizadora. Essa é minha mãe, depois eu falo, eu volto. De Vale Tudo. Foi um momento muito interessante, porque aquele pessoal, né, agressivo, aquele pessoal forte, aquele pessoal me mostrou uma outra face do esporte que eu ainda não via, que era o respeito. Esses alunos, né, na arte marcial, eles têm muito respeito pelos mestres. Então, o respeito, até mesmo dentro dessa área, é um respeito bastante significativo, e é maravilhoso você ver os alunos pequenos, médios e grandes tendo muito respeito por quem está ali dando um pouquinho de si para ensinar. Dentro disso, eu fiz esse evento, meu professor de comunicação me tirou do mundo do esporte, eu fui ser estagiária na Câmara de Comércio Americana, depois trabalhei com uma multinacional, fui morar na Colômbia, me casei, fui correspondente da Globo News, trabalhei com eventos sociais todo esse tempo, mas totalmente longe do esporte. E esses eventos sociais, aí sim, foi por causa da minha mãe. A minha mãe trabalhou em escola pública, e eu acompanhava ela em todas as escolas públicas. Eu sempre, nas aulas dela, eu estava lá. E aquilo ali era o meu ambiente, eu adorava estar lá. E isso fez com que eu voltasse, depois que eu voltei da Colômbia, depois que eu voltei de Porto Rico, eu saí da Colômbia e fui para Porto Rico, de Porto Rico eu voltei para o Brasil, ainda bastante enamorada, como se diz em espanhol, apaixonada pelas relações Hugo Chávez e Álvaro Uribe. Eu fui fazer a pós-graduação de Relações Internacionais na PUC e me formei e falei, gente, espera aí, eu fiz jornalismo, mas para fazer jornalismo esportivo. No final, eu voltei, falei, não, vou trabalhar com o esporte, que era o que eu sempre me quis. Eu dei essa volta, trabalhei socialmente, vi que eu podia fazer alguma coisa com o esporte social. O meu intuito, na verdade, nessa época, era, há 2 anos, quando a gente começou o projeto, levar informação para o jovem, porque, como jornalista, eu acredito que a informação, quando a gente tem informação, a gente tem a nossa principal arma, além da educação, óbvio, né? Mas depois, se a gente tem um acesso à informação, a gente consegue se segurar no mundo de hoje. O imediatismo da informação, ela é complicada. O valor que a medalha de ouro tem não pode escurecer o valor da medalha de bronze, nem o valor do 10º lugar. A gente tem que valorizar todos os atletas que estão ali. E o projeto do meu portal, do Memória Olímpica, ele tem exatamente a gente querer valorizar todo mundo, porque é por aí que a gente tem que trabalhar. A gente tem que valorizar a vida de cada um de vocês e dessas crianças. O Pierre de Coubertin é o idealizador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. E o que ele sempre quis foi que o esporte mudasse o mundo através da educação. Eu não estou aqui para mudar o mundo de ninguém,
Eu estou aqui para tentar passar um pouco do meu valor, do que eu tenho de valor, do que passar para as crianças. E uma das principais... A pior coisa que eu acho que existe hoje é o imediatismo do resultado. Um atleta se dopa para ter o resultado imediato. O Avelange, numa entrevista, falou que o doping é a loucura pelo dinheiro. A gente esqueceu de construir base. No futebol, a gente tem uma outra esfera, que o próprio Avelange também ressaltou. Está todo mundo hoje preocupado em pentear o cabelo, em se apresentar, porque ganha entre $10.000, sei lá, começa já ganhando 10 mil e pula para $100.000, sei lá, numa rapidez absurda. Isso a gente não consegue construir nada. Quando a gente quer as coisas imediatas, nós não construímos, e a gente só constrói em cima de valores. E o Fernando Meligeni, também, numa entrevista com a gente, falou que o que falta para o Brasil é a estrutura do esporte de base. Porque, na verdade, hoje não, sempre falaram que o tênis é um esporte de elite. E hoje não é o tênis, não é o esporte de elite. Qualquer esporte é esporte de elite. E é o que o Raí vem falando. Hoje a gente tem 33 milhões de crianças nas escolas. Não vão ser 33 milhões de crianças, nem que eu quisesse, nem que todo mundo quisesse, que vão ser atletas de ponta, mas são 33 milhões de crianças que podem se tornar grandes cidadãos. E a gente só constrói sociedade, né, quando a gente tem valores. E é isso que a gente eu tento passar para as pessoas. E, como a Patrícia fala, eu quero dar oportunidade para todo mundo que quiser chegar e falar, Fabiana, eu vou tentar ajudar. Então, eu tenho um papelzinho aí com vocês, que eu gostaria que vocês pudessem compartilhar com seus amigos. Se pudesse acender um pouquinho a luz, seria possível? Eu queria que vocês lessem esse papel e falassem o nome de vocês bem alto no final, porque eu acho que é isso que a gente tem que passar para as futuras gerações. Então, se vocês quiserem... Passou? Duda, pode começar para puxar o couro? Duda. Pode? Sou. Quer que eu leia? Todo mundo junto, por favor. Sou encorajado a superar desafios com determinação. Meu jogo é limpo, faço tudo com satisfação e excelência. Preservo minha vida, projeto e respeito o ser humano, os animais e o meio ambiente. Com atitudes saudáveis, vou chegar ao meu objetivo. Sou um cidadão de bem, sou vitorioso porque tenho educação. Meu nome é Duda. Isso aí, gente. Então, esses são os nossos valores que, se a gente passar para a nossa sociedade de forma de construção e não de forma imediata, se Deus quiser, a gente vai ter uma sociedade melhor. E, então, a minha pergunta que fica para vocês é... Quais os valores que norteiam a vida de vocês? Ok? Obrigada.